Pois é, amados, estamos aqui nos estúdios mais uma vez com a presença do irmão José, da dupla Mineiro e Mineirinho. Eles que viveram alguns anos atrás no mundo artístico da música sertaneja, nos picadeiros dos circos, em televisão e outras coisas mais, hoje estão aqui, portanto, servindo a Deus. Irmão Zé é agora, portanto, um servo do Senhor, juntamente com o irmão João, e louva ao Senhor. E ele está aqui hoje para ser entrevistado, e ele vai contar a mudança da sua vida, como ele saiu do mundo artístico para colocar sua vida ao dispor do Senhor, como um instrumento nas mãos de Deus para o louvor do nome do Senhor Jesus. Inicialmente, a paz do Senhor, irmão Zé. A paz do Senhor, pastor Edemar. Paz do Senhor, amados ouvintes. Aceita a paz do Senhor Jesus. Eu espero, irmão Zé, que essa entrevista seja para edificação de milhares de pessoas que conheceu o irmão antigamente e que hoje já o conhece. E se não o conhece ainda, hão de conhecer através daquilo que Deus tem feito na sua vida, na transformação pelo poder do Evangelho de Cristo. Irmão Zé, como é que foi tua infância, tua adolescência? Você começou o mundo no mundo artístico desde a infância, é isso mesmo? Sim, pastor Edemar, amado ouvintes. Eu, ali no interior de Minas Gerais, nós morávamos distante, eu morava distante da casa do irmão João. E com 10 anos de idade nós mudamos para perto um do outro. E ali nós começamos a cantar para o mundo. Mas naquela época era tudo difícil, lá na roça. Isso foi no ano mais ou menos de que, irmão Zé? Foi no ano de 58, 59 por aí. E aí vocês começaram a cantar? Aí nós começamos a cantar. Eu me lembro que naquela época eu já tinha levado então, quando nós mudamos para perto, eu mais o irmão João, que nós mudamos um para perto do outro, eu tinha levado uma violinha de taquara. Meu pai, ele fazia balai, peneira de taquara, essas coisas, e ele toda vez que ele ia tirar taquara no mato, ele fazia aquelas violinhas de taquara e me dava, e fazia uma violinha para mim e me dava para mim tocar, né? E eu cresci naquela inclinação, o único da família. E a minha mãe sempre então, ela falava pro meu pai, eu acho que esse nosso filho, ele vai ser um músico ou ele vai ser um cantador. Tudo bem. Só que quando o pastor Edemar e amado ouvinte, Deus tem um plano na vida do homem, nada pode desfazer. A gente não sabia na época, porque nós somos de família tradicionalmente católico. E quando eu conheci o irmão João, ali com meus 10 anos de idade, nós começamos a cantar. Compramos um violão, pois naquela época a gente nunca tinha visto falar em violão de tarraxa, era violão de cavícula, que eu me lembro muito bem que a gente tinha que tocar, né, com aquele violão e segurar uma xícara de café perto. De vez em quando tinha que pegar o café e entornar nas cavículas do violão para não voltar. Então o café ele segurava a cavícula do violão para não voltar. Aquele violão de madeira, muito antigo. E nós começamos a cantar. Mais tarde, nós, dali mais ou menos 1 ano, 2 anos por aí, nós já éramos convidados para cantar nas fazendas. Aí nós já tínhamos nossos 12 anos e nós íamos todas as festas que tinha nas proximidades ali do bairro onde nós morávamos, no interior de Minas, naquelas fazendas, nós ia tocar. E foi conhecendo o povo começou a falar, comentar sobre o nosso nome, nós ainda criança, né? Usávamos naquela época calça de suspensol e nós fomos convidados para cantar numa festa. Eu me lembro muito bem que nós fomos convidados para cantar numa festa na cidade. Ali naquela festa foi uma dupla, os irmãos Dias. Eles foram de Belo Horizonte, eles já eram artistas, e foram de Belo Horizonte para cantar naquela festa. E ali ia ter um rodeio das duplas, né? Que ali era um sorteio que ia sair a dupla que tirasse em primeiro lugar. E nós tiramos em primeiro lugar. Foi quando, então, nós pegamos ali naquela cidade uma loja para fazer propaganda daquela loja. Eles cediam para nós uma perua Kombi e nós andávamos o dia todo fazendo propaganda da loja e eles pagavam para nós um dinheirinho razoável
e pagava o almoço para nós, e todos os dias nós fazíamos. E aquilo era o início de tudo. Para nós aquilo ali era uma, né? E aí já compraram para nós 2 uniformes. Eu me lembro como fosse hoje, compraram para nós, né? Nós fazíamos propaganda da loja e a própria loja arrumou para nós 2 uniformes. Um uniforme para mim e outro para o João. Uniforme para o irmão João. Então veja bem, amados, nós estamos aqui entrevistando o irmão Zé da dupla Mineiro e Mineirinho. E ele está contando a trajetória da sua vida sem Deus. De lá para Belo Horizonte. Belo Horizonte, vocês foram para que emissora? Nós fomos para a Rádio Guarani de Belo Horizonte. Rádio Guarani, uma emissora muito importante ali em Minas Gerais. Justamente. Nós tivemos programa na Guarani. Com quem era o apresentador? Na época, quem era o apresentador? Bentinho do Sertão. Bentinho do Sertão, conhecido em toda Minas Gerais, inclusive. Justamente. E eu creio que em parte do Brasil, devido ao seu programa, que era muito conhecido. E depois, como é que foi o acesso de lá para outras programações, irmão Zé? Então, quando nós ali chegamos em Belo Horizonte, nós tivemos acesso para arranjar um programa na Rádio Guarani de Belo Horizonte. E posteriormente dali, nós fomos para a Rádio Tiradentes de Belo Horizonte, lá no Barreiro de Baixo. E ali nós tivemos a oportunidade de conhecer o trio Parada Dura, que o verdadeiro trio Parada Dura não é Crioulo, Barreirito e Mangabinha, não. O verdadeiro trio Parada Dura, ela era Taperinha, Rancho Fundo e Mangabinha. Então esse era o trio Parada Dura. Esse era o trio Parada Dura. E no mundo artístico você conheceu bastante assim cantores, irmão? Nós tivemos a oportunidade, né, de conhecer apresentadores, apresentador, tivemos bastantes oportunidades, conhecemos eles, inclusive alguns a gente fizemos alguns shows juntos, Sei. Fizemos programas juntos, né? Por exemplo, você lembra de quem, por exemplo, irmão? Ali, por exemplo, depois dos Irmãos Dias, nós conhecemos em Belo Horizonte, que é o trio Parada Dura, né? Taperinha, Rancho Fundo, Mangabinha, e eles deram bastante assim ajuda para nós no rádio, incentivo, como fazia para pegar shows e assim por diante, né? Então, foi aonde nós tivemos assim vamos dizer assim, nós tivemos um grande conhecimento através do rádio, né, naquela época, e começamos a fazer show no interior de Minas. Ali nós começamos a fazer show, fazer propaganda, né? Os patrocinadores pagavam os horários dos programas para nós, e foi quando então eles colocaram o nosso nome, João e Gonçalves, mas também não pegou. Então até aí nós não tinha gravado. O primeiro nome da dupla era João e Gonçalves. João e Gonçalves. Aí não pegou. Aí depois eles colocaram Gonçalves e Oliveira. Também não pegou. E dali nós fomos então para o Rio de Janeiro. Em 64. No ano de 64 vocês foram para o Rio. Em 64, já chegando em 65, nós fomos para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, pastor Ademar e amado ouvinte, nós chegando no Rio de Janeiro, nós tivemos facilidade de ingressar no rádio, pois na época nós levamos uma carta do Bentinho do Sertão de representação, né? Porque de primeira era tudo assim, a gente já levava a carta, era mais difícil para ter comunicação, até mesmo através de telefone e assim por diante, e eles então deram para nós uma carta, e nós chegamos com essa carta ali no Rio de Janeiro. O primeiro local que nós conhecemos foi Nova Iguaçu, aonde nós fomos residir, e chegando ali nós chegamos na rádio de Nova Iguaçu, a emissora de Nova Iguaçu, que me falha na memória agora o nome da rádio em Nova Iguaçu, e eu sei que o programador era Araponga. Ali que nós conhecemos então o Barreirito. E aí vocês de lá, vocês tiveram a Rádio Nacional do Rio? Tivemos, justamente, daquela rádio de Nova Iguaçu, nós fomos para a Rádio Nacional do Rio no tempo do Biguá. O Biguá, que naquela época também ele fazia apresentação, né, da dupla Barreirito e Baianito, que eram os 2 irmãos. Depois o Baianito veio a falecer, então o Barreirito começou a fazer dupla com o irmão dele, que era o Biguanito, aliás, com o primo dele, que era o Biguanito. O Biguanito também teve um acidente de carro, ficou acidentado e não deu mais para andar. Aí foi na época então que o Barreirito, ele ficou sem parceiro e ele veio embora para São Paulo. E em São Paulo ele começou a cantar com o Crione. E a dupla do trio Parada Dura, como o trio tinha se desfeito em Belo Horizonte, o Mangabinha chegando em São Paulo, aí encaixou o Barreirito
Creone e Mangabinha. E aí formou novamente o trio Parada Dura, porque eles pegaram uma fase muito boa na época do Oscar Martim, né? O Oscar Martim, então, quando estava começando a gravadora Chororó em São Paulo. Então foi aonde o Oscar Martinho, na época da classe A, Zé Russo, Zé Bétio, ali na rádio Record de São Paulo, a linha classe A. Então naquela época eles ingressaram e no instante estourou sucesso. E aí eles tornaram famosos. Tornaram famosos para poucos tempos também, né? Também pouco Porque tempo. a fama do mundo, ela é uma passageira. fama que é passageira. Não adianta, ela passa rapidamente, né? Ô irmão Zé, e depois da Rádio Nacional, vocês tiveram, aí foram para a televisão. Sim, então na Rádio Nacional, nós fomos para a televisão. Mas na época, eu quero dizer para os irmãos, que na época então a televisão não era tão conhecida, na época, em 64, né? Ela despontava, ela começava a nascer. Justamente. A televisão nasceu exatamente nessa época. Isso mesmo, já tinha, mas era muito raro. Eu me lembro que na época a gente andava a distância longe, né? E a gente tinha muitos amigos artistas que então compravam a televisão e nós ia para assistir como e que era aquela televisão grande, justamente, preto e branco, né? A casa dos amigos ficava lotada de pessoas para assistir os horários do programa. Era só preto e branco também. E dali nós viemos para São Paulo. E São Paulo foi quando vocês ingressaram? Quando nós chegamos em São Paulo, foi já no fim de 69 para 70. Aí já chegamos em São Paulo, já tínhamos assim conhecimento, né? Foi aonde então nós conseguimos. O primeiro programa que nós arrumamos foi um programa de manhã, era muito difícil, mas nós conseguimos um programa com Inhonzé na Rádio Nacional de São Paulo. Rádio Nacional. Muito ouvida. O programa do Inhonzé era muito ouvido na época. Foi na época de Canário e Passarinho, Ari Fandangueiro. Foi na época de Ziluizalo. Nós então encaixamos no rádio e tivemos facilidade logo para entrar na televisão também. Na TV Gazeta, Canal 11. Vocês fizeram quantas gravações? Lá no Mundo nós fizemos 2 lançamentos. 2 lançamentos. Inclusive o primeiro lançamento que nós fizemos, quem acompanhou nós na época, eles estavam no auge, né? Que era Nenete Dorim Nardelli. E quem acompanhou nós foi o Nardelli. Nardelli, bom sanfoneiro na época, né? Ele fez acompanhamento, gravamos pela Continental. Agora, os amigos, aqueles artistas que estavam sendo mais bem sucedidos, então eles frequentavam espiritismo, frequentavam mesa branca. Exatamente. Então, em regra geral, esse pessoal, eles são ligados a algum sentimento religioso. E uma das coisas que me parece que é muito favorável a eles é o espiritismo. É isso mesmo, né, irmão Zé? Justamente. É o espiritismo. Eles vão para fazer sucesso. Justamente. É verdade. Vão para fazer sucesso. E a gente, através do conhecimento com eles, então eles começaram a levar, através de conselho, levar nós para esse lado. E o primeiro passo que eu dei foi candomblé. Porque o candomblé na época eles falavam, mas a gente sabe que é tudo uma coisa só, mas dizia que era mais forte, fazia trabalho mais forte. E eu comecei a frequentar terreiros de umbanda, beber sangue de galinha preta e ali receber conselhos dos demônios, receber conselhos de pai de santo e assim por diante. E através disso aí eu fui me aprofundando, não é? E embora o diabo ele mostra pra gente algumas vantagens, só que as vantagens que ele mostra são simplesmente para enganar o homem. Ele vai levando o homem numa certa situação que o homem vai sendo puxado por ele, dominado por ele. E ele dá hoje, amanhã ele toma, depois quando ele vê que a gente desconfia de alguma coisa, ele torna a fazer um agradozinho e o homem fica devendo aquele favor a ele. O diabo, ele realmente veio para isso, matar, roubar e destruir. Ô irmão Zé, depois dessa vida toda, fama, como é que foi seu casamento? Você conseguiu casar nessa situação? Justamente. Aí, inclusive, o mineiro, que é o irmão João, ele estava vendo, eu frequentava bastante esses tipos de coisa, né, que era macumba, mas dentro de mim eu comecei a perceber que o diabo tinha falado para mim que eu era uma pessoa que eu tinha condições de me desenvolver, era uma pessoa para mim, eu tinha condições de ser uma pessoa famosa, e eu comecei a ir por este lado dessa influência, mas com certos tempos eu comecei a perceber
que tinha uma coisa diferente comigo. E eu comecei a sair fora daquela pessoa normal que eu era. E daí pra frente, irmão Zé, como é que você casou? Casei, aquela situação de angústia, casei aquela com uma luta. moça, essa que é minha esposa hoje, né? Graças a Deus. E conheci aquela menina simples lá também do interior, tinha vindo recentemente para São Paulo. E nós casamos, muito bem. Só que passou, não demorou muito tempo, eu já estava para separar da esposa. Por causa que eu tinha já levado ela também para macumba, eu tinha levado ela para o espiritismo e nós frequentávamos espiritismo. E justamente através do espiritismo, eu me lembro uma vez, ali no Rio de Janeiro, talvez o pastor Ademar conhece, e muitas pessoas conhecem um bairro chamado Monteiro. Sei. Monteiro, no Rio de Janeiro. Justamente ali tinha um centro espírita, que eu frequentei muitos anos, aquele centro espírita, né? E ali eu peguei, foi uma obra de macumbaria. E essa obra de macumbaria que eu peguei no meu corpo, um demônio me colocou a obra de macumbaria, eu me acordei, eu vi ele colocando, eu não tive força e não teve jeito. Fiquei uma pessoa perturbada daquela época em diante. E agora já, depois de alguns anos morando em São Paulo, já casado, e minha esposa não tinha paz comigo dentro de casa. Ia no rádio, fazia o programa, a gente viajava nos circos, ficava às vezes uma semana, 15 dias fora de casa. Quando eu voltava, eu cheguei num ponto que eu chegava dentro de casa e olhava para minha esposa e aquilo me subia aquela coisa ruim, eu ficava endemoniado e já começava a brigar com a minha esposa e enfim, até mesmo judiar dela, bater nela. E não que eu queria, mas uma força maligna me forçava eu criar uma briga com a minha esposa para modo de judiar dela. Ô irmão Zé, houve algum momento que você pensou em suicídio? Houve, muitos e muitas vezes. A minha esposa falou que ia para a igreja e eu falei para ela, eu não vou, o que eu vou fazer lá no meio dos crentes? Eu não vou no meio desse povo. Nunca tinha entrado numa igreja de crente, não conhecia a Bíblia, ninguém nunca tinha falado para mim do Evangelho, mas passou naquele sábado, quando foi no domingo, quando ali minha esposa fez o almoço e falou que ia para a igreja junto com aquela mulher, com a minha vizinha. Eu falei com a minha esposa, eu vou também na igreja, eu vou. Aí coloquei, né, o costume que a gente tinha, o pastor Ademar, sempre quando a gente saía para ir em qualquer sociedade, então a gente vestia aquelas roupas bem extravagante. Então eu coloquei uma camisa, naquela época aquilo não era camisa, espécie de uma capa, né, é uma bata grandona, com um cordão amarrado no meio, uma calça, daquelas calças boca de sino que tinha aquelas línguas vermelhas assim de lado, né, o cabelo, o meu cabelo parecia uma caixa de maremondo. A costeleta, ela cobria todo o rosto, vinha cá embaixo do queixo. E parecia ali um bicho mesmo, né? E aí você foi na igreja com ela? E fui para a igreja. Chegando ali na igreja, nunca tinha sonhado, nunca queria entrar dentro de uma igreja de crente. Eu vi os crentes assim, não que eu tinha raiva dos crentes, mas quando eu via uma pessoa crente que vinha pro meu lado, eu já saía correndo, né? E aí eu imagino o irmão Zé, aquele moço todo desajustado, com aquela roupa, com cigarro, enfim, aquela vida terrível, entrando numa igreja. Todo perdido. E aí, você viu aquela igreja, aquele pessoal cantando, um negócio estranho, né? Entrei ali na igreja, pastor Ademar e amado ouvinte, pesando 52 quilos. Era pele e osso? Pele e osso, mas endemoniadinho, com a carteira cheia de patuá. Carregava patuá que eles me davam lá na macumba. O bolso, um cigarro. Aquelas ameixas de cabelo. Mas quando eu cheguei naquela igreja, eu olhava aqueles irmãos, aquelas irmãs, aquelas pessoas que chegavam ali, eu observava que eles entravam na igreja e não olhavam para ninguém. Não, nada mais chamava a atenção deles a não ser, já chegava, caía de joelho e começava a orar. E olhava assim para cima, e às vezes com os olhos abertos as lágrimas desciam. E eu ficava até olhando na direção que eles olhando para cima, eu ficava olhando para ver se eu via alguma coisa, não via nada. Mas eu pensava comigo assim, mas esse camarada, ele tá vendo alguma coisa. É verdade. Ele tá vendo alguma coisa, porque ele tá assim com os olhos fitos e chorando. E como é que pode? O camarada, não tem jeito da pessoa fingir desse jeito. Isso aí não é fingimento, mas desconfiadão. Muito bem. Mas era Deus ali era mesmo. Deste jeito. E aquilo, um coração partido, né, irmão Zé? Não, mas aí aquilo me chamou a atenção. Eu falava, mas
A pessoa não olha para ninguém, não olha, ninguém aqui repara o outro. Ninguém aqui olha para o outro, e só olhando só para cima e pedindo esse tal de Jesus, pedindo a Deus, mas como é que pode? Ele está vendo alguma coisa. Então, o próprio gesto que as pessoas faziam me chamava a atenção, porque eu falava, ele está vendo alguma coisa, isso aí não tem jeito. Alguma e coisa os olhos a pessoa está vendo. Derramando lágrimas. Justamente. Aqueles irmãos, aqueles irmãozinhos, aquelas irmãzinhas que chegavam, que dobravam o joelho, era só enquanto levava a mão para cima já começava a derramar lágrimas, chorando, aleluia, falando aquelas línguas diferentes, e aquilo me chamou a atenção. Aí justamente terminou. Quando terminava aquele trabalho, estava eu e a minha esposa. O pastor falou assim, olha, você, aí o pastor no púlpito, né, na pregação, ele contou toda a minha vida. E eu pensei e falei, a minha esposa, eu tenho certeza que a minha esposa conversou com esse pastor, particularmente contou toda a minha vida, o que acontece na minha vida, acontece dentro da minha casa, contou tudo para ele o que está acontecendo dentro da nossa casa. Quando chegar em casa, eu vou tratar com ela. Eu vou ter uma conversa séria com ela sobre isso aí. Porque eu vim aqui não para ninguém saber da minha vida. Agora ela já contou. Só que quando eu pensava assim, o pastor no púlpito falava, pastor Ademar, ele dizia assim, você às vezes pensa que eu conheço a tua vida, sei da tua vida, eu não conheço ninguém aqui, mas saiba de uma coisa, se você está sentindo que esta palavra está falando com você, é o Espírito Santo de Deus que está mandando eu te dar esse recado. Tinha muita gente ali, né? E era Jesus falando. Era Jesus falando. E ali, irmão Zé, o nosso tempo já está indo. E ali como é que foi a mudança? Como é que foi a operação de Deus na sua vida? Justamente. Foi quando o pastor Ademar, amado ouvinte, eu observando aquilo, então eu falei, ele falou, olha, nós estamos começando uma campanha de 7 dias, e você que está nessa situação, levante a tua mão, faz um voto com Deus, com Jesus aqui, e vem aqui à frente, nós vamos fazer uma oração para vocês. Falou para o povo, né? E que se você tiver visto, se você tiver sentindo que tem um demônio na tua vida, você que frequenta macumba e assim por diante, falou tudo que eu fazia, vem aqui à frente e nós vamos fazer uma oração para vocês, vocês vão fazer uma campanha. Sem faltar um dia, vocês vão prestar 7 dias de culto a Deus aqui na igreja. E eu levantei minha mão. Quando eu levantei minha mão, eu senti uma tontura. Mas aí eu fiquei firme e fui lá na frente, eles oraram por mim, porque tem demônio que não cai fácil mesmo, né? E minhas vistas escureceu e eu comecei querer cair, mas não caí. Muito bem, fui embora para casa. Então, chegando em casa, eu falei para minha esposa, eu vou fazer esse negócio dessa campanha, vou fazer para mim ficar liberto dos vícios. Muito bem. Passou, foi naquele domingo, começou naquele domingo, passou o domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira, 5 dias. Foi na quarta-feira com 4 dias e eu pensava comigo, eu até agora, eu não recebi nada, que eu não senti nada. Eu tenho que sentir alguma coisa, eu não senti nada, e se eu não receber nada, eu vou chamar aquele pastor de mentiroso. Porque o pastor tinha falado uma palavra no púlpito, que se a gente fizesse a campanha e não recebesse nada, podia chamar ele de mentiroso. Quando terminasse a campanha, ele dava permissão da gente ir lá na frente e chamar ele de mentiroso diante da igreja. Aí eu falei, pois eu vou chamar ele de mentiroso, porque tanta coisa que eu já tinha feito e não tinha recebido nada, agora ali na igreja, no meio dos crentes, mas tudo bem, eu fiz a campanha. Quando foi na quinta-feira, que estava com 5 dias, estava um dia frio, cheguei ali na igreja, todo daquele mesmo jeito, com aquelas roupas de fazer show em circo, né? E a roupa toda brilhando, e eu tava ali lá atrás, fiquei lá perto da porta, né? Não ia para frente de jeito nenhum, lá perto da porta. E dali a pouco foi quando já estava bastante atrasado o culto, o pastor falou, olha, uma irmã pediu para dar um testemunho, nós vamos ouvir a nossa irmã dar um testemunho. E aquela irmã foi na frente e deu testemunho. Aquela irmã, ela era a esposa de um pastor, e eles iam para fazer uma concentração, um trabalho, num culto, né? E eles daí bastante atrasado. E este culto que eles iam realizar lá no Rio de Janeiro, trabalho que eles iam fazer no Rio de Janeiro. E perto de Volta Redonda, eles lá iam, naquela época, eles lá iam com um carro, Corcel, e naquele Corcel lá ia 4 filhos deles dentro do carro, e foi quando o esposo dela foi fazer uma ultrapassagem de um veículo que lá ia na frente dele, e ele deu com um caminhão de frente, e ele foi para tirar fora aquele carro, saiu fora da pista e caiu numa ribanceira com eles. Naquela hora, aquele carro começou a dar tombo, e então ela contava assim,
que ela fechou os olhos e começou a pedir misericórdia ao Senhor. Jesus, misericórdia, misericórdia, Jesus, o teu sangue tem poder. E foi justamente naquela hora ela dizia que aquele carro parou. Depois de dar muito tombo, ele parou lá embaixo, que ela abriu os olhos, aquele carro parou com a metade para cair dentro de um rio, lá embaixo. E tinha uma mão, espécie mais ou menos de 1 metro de distância do carro, aquela mão muito grande. Segurando o carro. Glória a Deus. E aquela mão estava segurando o carro, e aquela mão foi desaparecendo assim, misteriosamente, e eles escaparam sem tomar um arranhão. Ah, naquela hora, pastor Ademar. Aleluia. Glória a Deus. O fogo caiu sobre a igreja. Eu não vi mais nada também. Não vi mais nada. Eu desapareci dentro da igreja. Desapareci. Quando eu voltei no meu normal, que eu voltei assim, e eu estava já agora lá na frente do púlpito, lá na frente, ali na frente do púlpito, e eu corria de um lado para outro, porque eu olhava assim para cima e vinha aquelas línguas de fogo, mas muitas línguas de fogo, elas vinham, pousavam sobre a minha cabeça e começava a correr no meu corpo, e aquela fogueira, e eu batendo as mãos para ver se conseguia apagar aqueles fogos, e pedia para aqueles obreiros que estavam ali ao meu redor para me ajudar. Eu queria falar com eles, me ajuda, porque eu tô sendo queimado, o fogo está me queimando. Mas eu ia para pedir, não tinha jeito, que a língua enrolou toda na boca, e eu já falava outras línguas estranhas, e chorando, e os obreiros ali também falando língua estranha junto comigo. Imagina, e aquela fogueira no meu corpo. Coisa linda, né? Aquelas labaredas de fogo vinham conforme elas vinham assim, aposavam no meu corpo, e meu corpo, aquela fogueira na minha roupa, e eu batendo com a mão, apagando, mas não tinha jeito. E eu olhava assim, aí já vi agora um clarão. Glória a Deus. Aleluia. Era o Espírito Santo de Deus. Ah, coisa linda. Já vi um clarão diferente. Eu olhei para aquele povo da igreja, já vi aquele povo agora com aquela feição linda, aquelas feições bonitas, aquele pessoal, e aquilo aqui eu não contia. Eu me lembro que naquela noite, quando terminou aquele culto, o banheiro era assim do lado de fora da igreja, e eu entrei assim no corredor ao lado da igreja, fui lá para os fundos do banheiro, fiquei 45 minutos chorando, falando língua estranha, do jeito que eu estava, daquele aleluia. Jeito, cabeludão, todo danado, não conhecia, não sabia o que estava acontecendo comigo, e queria me controlar, mas não tinha jeito. Terminou, eu fui embora para casa. E quando eu cheguei em casa, a minha esposa naquele dia, porque a minha esposa não tinha feito a campanha, e naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu fui pensando, agora eu vou chegar em casa, a minha esposa não pode ver esse negócio na minha vida, isso que está acontecendo na minha vida, ela não pode ver. E quando a minha esposa abriu o portão, eu entrei, bati na porta, minha esposa abriu a porta, quando ela abriu a porta, e eu ali segurando, mas parecia que eu estava querendo explodir, e eu segurando, aí entrei para dentro, não olhei nem pro rosto dela, o meu costume não era aquele, sempre a gente chegava, cumprimentava, às vezes, né, cumprimentava ela, dava um beijinho nela, mas naquele dia eu já não quis fazer, porque aquilo, eu falei, não vai dar, eu tenho que fazer de tudo para ela não perceber nada disso, né? Mas não adiantou, pastor. Quando eu entrei dentro de casa, a minha esposa, sentei ali, e a minha esposa pôs a comida sobre a mesa, e em frente assim, à cozinha tinha o banheiro e uma toalha assim perto, numa corda na entrada da porta do banheiro, e eu sentei ali, a minha esposa pôs a comida, e a gente começou a comer. E eu dei a primeira, segunda garfada que eu dei comendo ali, a minha esposa falou para mim assim, você tá diferente? O que está acontecendo? Olha para mim. Eu não segurei para não olhar. Ela falou, olha para mim. Quando eu olhei para ela, ela falou, você está com uma feição diferente, esquisita, o que está acontecendo? Na hora que ela falou, você está com uma feição diferente, esquisita, eu já levantei da mesa e para entrar no banheiro, e quando eu fui para entrar no banheiro, que eu agarrei aquela toalha para cobrir meu rosto, aí já não teve mais jeito, aí já danei falar língua estranha, e comecei a chorar, e já joguei a toalha para ela, e já comecei a falar com ela, olha, a partir de hoje Jesus mudou minha vida, eu sou crente, a partir de hoje eu sou nova criatura, eu sou outra pessoa, eu não sei, mas agora eu sou um crente, falando em língua ali, falando em língua, aí já deixei a comida para lá, levantei, e no mesmo quintal moravam meus pais e o irmão João, que é o mineiro, né? Ele morava junto com nós,
E aí, naquela hora da noite, isso já era meia-noite e pouca, eu levantei ali, e a minha esposa assustada, sem entender também, e fomos na casa do meu pai, chamei a minha mãe, meu pai, meus irmãos, 5 irmãos, o irmão João, reuni todo mundo ali, e tinha uma área muito grande ali na minha casa ali, né, que era o mesmo quintal, e reuni eles, chamei eles debaixo daquela área, e já comecei a pregar para eles, falar com eles que eles tinham que aceitar Jesus, que agora eu estava vendo coisas gloriosas, eu estava sentindo uma coisa que eu já era crente, que eles tinham que aceitar Jesus também, sem entendimento, mas eu falava para eles que eles tinham que aceitar Jesus, que eles tinham que ser crente, e conforme eu pregava, pastor, amado ouvinte, para eles, isso já era tantas lá para 1h da manhã, e eu mostrava para o mineiro, para o irmão João ali debaixo daquela área, ali os meus irmãos, tudo assustados, minha mãe, meu pai e o irmão João, e eles assustados, e conforme eu pregava para eles, falando para o irmão João, que agora ele tinha que ser crente, ele tinha que aceitar Jesus, os meus irmãos, apareceu milhares e milhares de anjos de vestes brancas, aquela coisa linda, aquele coral por cima da nossa cabeça e cantando aquele cântico, mas aquilo explodia. Eita, coisa linda. Coisa gloriosa. E eu mostrava. Você tem saudade desse dia? Sem dúvida, meu pastor, é dia inesquecível. Não tem como. Dá vontade de chorar, não dá? Sem dúvida. Aleluia. A gente tem que controlar pra gente não chorar, né? Mas aí foi aí sua família, muitos deles aceitaram o Senhor Jesus. Veja bem, na hora não. Porque eles não sabiam, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eu também não estava entendendo, só que eu entendi uma coisa, que uma coisa fazia eu falar dessa maneira e sentir também dessa maneira, né? E ali, não dormir naquela noite, porque dali eu já peguei, primeira coisa que eu peguei foi uma televisão que eu tinha em casa, não é? E peguei aquela televisão, trouxe, coloquei bem para baixo, assim, tirei ela de dentro de casa e coloquei na porta e ali já quebrei tudo aquilo. Quebrei a televisão, muito bem, porque naquela campanha daqueles 4 dias, dentro daqueles 5 dias, eu já estava agora indo na igreja, então eu já estava vendo o pastor falar sobre as coisas que levavam o homem para o inferno, né? Muito bem, e comecei, quebrei a televisão, dali a pouco já peguei aquelas imagens, eu tinha imagens na minha casa, eu tinha uma imagem da Aparecida do Norte, na minha casa, pastor Ademar, amado ouvinte, que aquela imagem, por trás dela, tinha aquele oco, por trás dela não tinha nada. E eu tinha uma oração de Santa Catarina, e essa oração de São Marco da Orelha Parada, por 3 vezes eu perdi essa oração, em outros lugares muito distantes. Aí passava 2, 3 dias, e eu ia ali atrás daquele oco, nas costas daquela imagem da Aparecida do Norte, e chegava lá, pegava aquela imagem e olhava ali dentro, a oração estava lá dentro. Eu podia perder, por exemplo, eu estava aqui em Curitiba, se eu perdesse aquela oração aqui, eu chegava em São Paulo, eu já ia lá direto, lá onde estava aquela imagem colocada naquele determinado lugar dentro da minha casa, aquela Aparecida, chegava lá, só pegava ela e olhava, as orações estavam lá dentro, o diabo pegava e levava e colocava lá. Documento que eu perdi, o diabo levava 2, 3 dias, o diabo levava lá na minha casa e colocava ali, nas costas daquela imagem que eu tinha ali. Isso foi muitas e muitas vezes. Foi a primeira que eu quebrei. Cheguei nela assim, já dei nela uma paulada que pedaço voou para todo lado. Mas me deu mas era o Espírito Santo de Deus fazendo isso, que a Bíblia manda quebrar e queimar no fogo, né? Muito bem, e fui queimando, e fui quebrando, e aquelas coisas fui quebrando. Amanheceu o dia, e eu olhava para mim assim, agora eu olhava assim no espelho, não tinha como, porque eu olhava no espelho, e aquilo me dava vergonha, eu começava a ficar com vergonha de mim. E o dia amanheceu, e ali eu fui para o barbeiro, cortei o meu cabelo, fiz a minha barba, não achei que estava bom, chegando em casa, olhei no espelho, parece que não estava bom, voltei de novo no barbeiro e eu mandei abaixar mais o meu cabelo, as minhas roupas de fazer shows em circos e aquelas coisas, tudo que não agradava a Deus, eu fui destruindo, levei mais de mês para tirar, de vez em quando eu achava alguma coisa lá em casa, que era coisa de circo, pegava, quebrava, pegava e queimava, fotografia, pornográfica de outros tipos de mulheres, fui queimando tudo aquilo, acabei com tudo, levei mais de mês para fazer uma limpeza na minha casa e nisto a minha esposa agora já era crente, porque naquela noite a minha esposa aceitou Jesus, a minha mãe começou a falar para mim,
Meu filho, você agora tá com encosto. Agora que você ficou com encosto. Porque eu falei, eu era de família tradicionalmente católica, né? Minha mãe muito católica. E a minha mãe então falou pra mim no outro dia, falou: meu filho, olha, você sabe por quê? Porque você não tem fé na Aparecida do Norte. O que você fez? Você destruiu ela, você tá desse jeito. Mas passado 3 dias, eu adquiri uma Bíblia. Então, naquele alvoroço, a minha esposa saiu, foi na casa do pai dela. E eu ali dentro de casa sozinho, era mais ou menos meio-dia, 1h, e eu comecei a abrir a Bíblia. Inclusive o Senhor Jesus me deu até um hino, né, intitulado Mensagem de São Mateus, e eu abri a Bíblia no livro de São Mateus, sobre a crucificação de Jesus, e aquilo para mim foi uma surpresa. Quando eu li ali uns 3 versículos, né, do livro de São Mateus, falando sobre a crucificação de Jesus, eu estava sozinho dentro de casa. Uma voz, estava com 3 dias que eu tinha aceitado Jesus, uma voz falou para mim: chama tua mãe. Eu olhei e não tinha ninguém dentro de casa, pastor. Nós estamos entrevistando o irmão Zé, da dupla Mineiro e Mineirinho. E vocês fiquem atentos, porque daqui a pouquinho será o desfecho final desse testemunho. Pois é, irmão Zé, da dupla Mineiro e Mineirinho, que estamos aqui, portanto, nessa entrevista. Sua mãe, ela ouvindo então aquela pregação que você leu lá em São Mateus, falando da crucificação, você foi transmitir isso, essa mensagem para tua mãe. Justamente, eu peguei na mesma hora que eu ouvi aquela voz falar: vai, chama tua mãe. Eu olhei, não vi ninguém, mas na hora eu já percebi que era a voz do Espírito Santo. Aí eu não perdi tempo, corri na casa da minha mãe, assim na frente, no mesmo quintal, né, e chamei a minha mãe. Ela ficou meio desconfiada. Assim, ela falou: o que é que você quer comigo? Eu falei: olha, vem aqui em casa um pouquinho que eu vou mostrar para a senhora uma coisa. Aí ela veio. Quando ela entrou dentro da minha casa, eu falei: eu quero que a senhora me dê pelo menos 2 minutos de atenção, só para uma coisinha que eu vou mostrar para a senhora aqui, a senhora pode ir embora. Quando eu li 3 versículos, no mesmo lugar que eu li 3 versículos, Jesus batizou minha mãe dentro da minha casa com o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, naquela hora, minha mãe, eu mais a minha mãe abraçamos ali, chorando nós dois. A minha mãe falou: pode desfazer de tudo que eu tenho lá em casa agora que não agrada a Deus. Quebra as imagens, pode quebrar. E naquela mesma hora eu fui e comecei a quebrar, tirando tudo aquelas coisas. E até hoje, graças a Deus, a minha mãe serve a Deus em espírito e em verdade. Vai para 25 anos. Ô irmão Zé, mas assim, quer dizer que o fogo caía na mesma hora. Foi na mesma hora. Aí eu falei: aí pegou também o negócio na minha mãe, né? Que era o batismo com o Espírito Santo. Mas aí então, pastor Ademar e amado ouvinte, e Deus foi fazendo a obra na minha vida, converteu minha mãe, o meu pai, e alguns dos meus irmãos no momento aceitaram Jesus, só que depois eles não foi liberto dos vícios, né? Então tem alguns que deixaram, outros não. E Deus foi fazendo a obra. Aí o irmão João, foi na época que o irmão João então ficou sem assunto ali no meio de nós, eu e a minha mãe, minha irmã, meu pai, agora convertido. Foi na hora que o irmão João falou: olha, eu vou embora para o Rio de Janeiro, vou voltar para o Rio. E aí começou a chegar os amigos na porta da minha casa para me chamar, os colegas de rádio, né? Os artistas iam ali me chamar, parava o carro e eu começava a pregar para eles. Alguns voltaram, alguns não, foram embora, nunca mais voltou. E eu mandei o irmão João ir lá fazer o cancelamento, cancelar. Nós ainda tinha 1 ano e 2 meses para terminar o programa na televisão, lá da TV Gazeta, Canal 11, era ali na Avenida Paulista. O irmão João foi lá e cancelou, explicou para eles, na época, né? Era o Carlos de Aguiar que fazia o programa. Muito bem, só que quando passou 6 meses, o irmão João voltou para São Paulo e sem eu falar nada, ele foi comigo na igreja, chegou lá, ele se converteu também. E aí nós compramos um casal de instrumento ali no Jabaquara, em São Paulo. Compramos ali um casal de instrumento. Casal de instrumento era uma viola e um violão. Uma viola e um violão. E começamos a louvar o Senhor Jesus. E estamos até hoje viajando por esse Brasil afora, louvando a Deus. E Deus tem até que o Senhor tem cumprido com a palavra que Ele tem falado. O primeiro hino que o Senhor me deu foi o hino Transformação. Esse hino, alguns dias que eu era convertido, andando na rua, e veio tudo na minha mente. Por isso, o primeiro hino veio tudo na minha mente, não foi escrito, não foi nada, e até hoje. Todos os hinos, nós temos 17 lançamentos, todos os hinos que o Senhor tem me dado, eu nunca sentei numa mesa para escrever hino. Vem na mente, assim, nos momentos de luta, nos momentos, muitas das vezes, de alegria, e o Senhor dá hino para nós. Muitas vezes, em altas madrugadas, perambulando
estradas eu saía, sem paradeiro, não tinha posada certa, embriagado pelas calças eu dormia, não tinha felicidade, a minha alma vivia a chorar, sem saber que Jesus Cristo tinha morrido numa cruz pra me salvar. Hoje eu louvo ao Senhor, agradecido pelas bênçãos recebidas, por me livrar da condenação da morte, me libertou e salvou a minha vida. Meu coração sofredor encontrou descanso e paz. Com Jesus a vida é mais vida, a minha alma não chora nunca mais. Glória a Deus. Quer dizer que com Jesus agora A é só vida prazer. é a verdadeira vida, né? Aleluia. Glória a Deus. Dá vontade de chorar, né, Aleluia, irmãozinho? Jesus. Glória a Deus. Você sente a presença de Deus quando vai cantar esses hinos, irmãozinho? Ah, irmão, sem dúvida. Aquilo que Deus dá pra gente, se for verdadeiramente de Deus, irmão. A gente, porque tudo confirma, tudo bate, é o testemunho da vida da gente com os hinos que o Senhor tem dado para nós. Você só canta aquilo que Deus coloca no coração. É por isso, pastor Ademar e amado ouvinte, eu digo para os irmãos que o homem sem Deus, ele não é nada, mas o homem com Deus é tudo. Uma certa feita, nós vemos pela Bíblia que um homem que o Senhor falou para ele: Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus, quando está na vida do homem, nem ele sabe, mas ele faz proeza. Porque o que faz ele sentir esta graça é somente o Espírito Santo de Deus. E pastor Ademar, amado ouvinte, tem muitos lugares que nós vamos cantar. Às vezes os irmãos pedem para nós cantar esse hino, e a gente começa a cantar, canta o primeiro, e no segundo verso já não dá para cantar mais. Ô irmão Zé, Glória a Deus. vocês gravaram, portanto, 17 LPs. Temos 17 lançamentos, né? E desses lançamentos teve muitos hinos que ficaram marcados. Entre eles, por exemplo, eu gostaria que o irmão citasse um ou dois aí, por exemplo. Por exemplo, este aí foi o primeiro que o Senhor me deu, né? Que foi um hino que mexe com a minha alma mesmo, porque realmente foi um pedaço que da você minha vida viveu. desta maneira, justamente. E logo em seguida o Senhor me deu um hino que é o hino que mais repercutiu, e eu creio que até hoje, porque aonde nós cantamos esse hino, o Senhor tem operado de uma maneira gloriosa. Os Três Viajantes. E é o que nós vamos ouvir Glória também a Deus. neste momento. No caminho de Emaús, dois discípulos iam conversando a respeito de Jesus. Os dois iam comentando a sentimento profundo que os olhos se lacrimando. Nisto apareceu um homem, os dois foi se aproximando. Aquele homem peregrino, perto deles foi chegando, cumprimentou todos dois, os três foram caminhando, e aqueles dois discípulos continuou conversando. Aquele homem perguntou: de quem
Portanto, estamos aí ouvindo a dupla Mineiro e Mineirinho, que hoje serve a Deus com coração sincero. Ô irmão Zé, lamentavelmente hoje a música evangélica está muito deturpada devido aos cantores mundanos que hoje estão aí infiltrando, portanto, músicas mundanas e etc. Mas de alguma forma, a gente já conhece há tantos anos os irmãos, e os irmãos não vivem no evangelho, diríamos assim, com essa mistura. E graças a Deus que isso os irmãos têm conservado até hoje, né, irmão Zé? Graças a Deus, pastor Ademar. Porque o Senhor, quando o Senhor me chamou, o Senhor me deu uma visão. E a visão que o Senhor me deu é a coroa. A visão que o Senhor me deu, a transformação que o Espírito Santo de Deus fez na minha vida, e eu quero segurar até no último dia da minha vida aqui nessa terra. Porque o sentimento, o próprio Senhor Jesus, quando ele transforma a vida do homem, ele dá um sentimento. E esse sentimento tem que continuar na nossa vida, que é o sentimento espiritual, o sentimento pela causa do Evangelho, o sentimento pelo trabalho de Deus. Então a nossa alma, ela se alegra quando verdadeiramente nós não mudamos, não podemos mudar. A nossa conversão, a Bíblia diz que nós temos que ficar da maneira que nós fomos chamados. De que maneira? Se nós fomos chamados verdadeiramente no fogo, no Espírito Santo, deixamos todo mundo a coisas que não agradam a Deus, por que agora, depois de muitos anos, eu posso falar para o irmão João ou para os irmãos dizer, não, agora nós vamos mudar, vamos estudar um modo de fazer um hino assim, para que tem mais saída, que vende mais, que vai para a mídia, porque agora diz que está existindo até negócio de mídia no Evangelho, né? Porque isso não, a nossa mídia que nós sabemos é o Senhor Jesus, mas diz que existe isso aí. Então, é por isso que nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não perdemos e nem podemos perder esta visão espiritual, pastor Demar. Ô irmão Zé, só para encerrar, hoje você é um homem feliz no Evangelho? Sou feliz. Eu vou ser sincero para o irmão, eu me sinto o homem mais feliz do mundo. Particularmente da minha vida, eu sou feliz porque o que eu era no passado, e hoje a gente vê viajando por esse Brasil afora, a gente vê pessoas de fama, pessoas com muito dinheiro, pessoas de nome e tanta vanglória deste mundo. Mas eu tenho certeza que essas pessoas interiormente, no seu interior, eles não são felizes. Pode fingir, né? Dizer que é feliz, mas não é feliz, porque a verdadeira felicidade, o homem tem que ser transformado, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, aí tudo é transformado. Hoje é completamente diferente. Eu me sinto agora um homem feliz, um homem realizado, estou tranquilo, porque o momento em que o Senhor me chamar, e eu estou pronto, porque eu tenho certeza que ali no céu vai ser muito melhor ainda, né? Para nós, né, pastor? É verdade. Deus abençoe. Tá aí o testemunho vibrante do irmão Zé, da dupla Mineiro e Mineirinho, que marca, portanto, e para os ouvintes aquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os ouvintes de todo o Brasil que acabaram de ouvir aí a entrevista do irmão Zé, da dupla Mineiro e Mineirinho. Eu era uma ovelha desgarrada, vivia bem distante do pastor. Um dia bem na beira da estrada, o dono das ovelhas me encontrou. Hoje eu dou glórias a Deus, porque Jesus Cristo me salvou.